Como dar um feedback que realmente muda o comportamento da tua equipe, um feedback que impacta e gera valor? Pois é, se você é líder de equipe ou dono de uma empresa, você já se viu em alguma situação do tipo de ter que repetir o mesmo feedback várias vezes e pior, não perceber a mudança de comportamento, a mudança de entrega da tua equipe. Então, se você já viveu algo do tipo, fica comigo até o final porque eu vou explicar um passo a passo do que você deve fazer para ter um feedback que realmente muda o comportamento e aumenta o patamar de entrega da tua equipe. Se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal, porque todas as semanas eu trago vídeos novos, principalmente falando sobre o mundo de negócios e gestão de pessoas. Então bora lá! Antes da gente falar sobre o passo a passo, eu quero falar de uma temática muito importante. Quais são os top 3 erros comuns de líderes que têm essa queixa de ver que a equipe não muda por mais que se dá feedbacks? Então, o primeiro grande erro que eu percebo desses líderes ou donos de empresas é acreditar que o feedback é uma conversa dada, unilateral. Sabe aquele papo de que aceita que dói menos? Já falei, tá falado? E aí você já vai embora, você só fala e acabou? Então, esse é o pior tipo de feedback. Por quê? Porque você perde a oportunidade de perguntar para o funcionário e mais do que isso, de você descobrir se existem outras causas raízes que fazem com que aquele erro se perpetue, aquele tipo de performance ruim ou até mesmo uma conduta inadequada. Então, se você não pergunta, há chances enormes de você deixar passar uma oportunidade de resolver na causa raiz. Pode ser que você, ao perguntar, descubra que existe sim uma necessidade de treinamento, ou às vezes que existe problemas de comunicação entre departamentos, ou até mesmo intrigas entre os funcionários. Então, o fato de você não perguntar, ou seja, de você só falar, tá dado, aceita que dói menos, isso faz com que você perca a chance de perceber quais são as causas raízes que realmente acabam embasando aquele erro, aquela repetição de erros, ok? Segundo erro comum que eu percebo de líderes de equipe e donos de empresa é acreditar que o feedback tem que ter um tom de bronquinha ou palestrinha. Então, se você tem esse costume de dar bronca, de tentar dar uma palestrinha, uma liçãozinha de moral, eu digo para você que é o pior jeito de feedback. Por quê? Porque, não sei se você sabe, o ser humano instintivamente, quando se sente ameaçado ou insultado, ele fecha os ouvidos. Isso é natural, gente, é cérebro límbico, ele fecha os ouvidos. Por mais que o que você tenha a dizer é racional, ilógico ou razoável, não importa. Se você já começa com um tom de bronquinha, de palestrinha, provavelmente as pessoas que estão na sua frente nem estão mais te escutando, porque é instintivo. Basta você mesmo perceber por você em termos de exemplo. Quantas vezes você se sentiu confortável ou não diante de uma pessoa que veio te criticar, dar palestrinha? Então a mesma coisa com seus funcionários, a mesma coisa com a tua equipe. As pessoas, elas tendem a fechar o ouvido quando o tom é de bronquinha e palestrinha, beleza? Terceiro erro comum que eu percebo é quando o líder de equipe e o dono de empresa, ele acaba utilizando muito mais percepções para embasar o seu feedback. Então, por exemplo, quando você fala para o seu funcionário algo do tipo: olha, eu não gostei do tom que você utilizou nessa apresentação, da próxima vez muda para esse tom assim, assim, assado. E acabou. Não fala qual foi o grande impacto, não fala o que de fato gerou aquele tom, não fala exatamente por que aquele tom tem que ser mudado, não conecta aquela orientação aos resultados em si. É só puramente por uma percepção. É como se você falasse por puro capricho. Não, para você evitar de parecer que você está pedindo aquilo por puro capricho, é importante você dizer por que você está pedindo aquilo e principalmente conectar aos resultados esperados de negócio, como que aquilo vai impactar positivamente ou negativamente uma área ou o seu negócio, você entendeu? Então, se a gente não conecta, não traz base, muito dificilmente a pessoa vai compreender, ela vai entender que tem a ver com caprichos.
Eu sei, gente, você vai falar, ai, Ale, quanto coisinha, tal, pelo amor de Deus, as pessoas têm que ir lá trabalhar. Eu entendo, mas eu vou falar para você que é o seguinte, quanto mais você aprender a arte de comunicar as coisas de uma forma efetiva, mais você vai ganhar tempo no médio e longo prazo, mais você vai ver que a tua equipe vai se engajar e vai conseguir entregar resultados cada vez maiores. Então é fundamental para você que é líder de equipe, dono de empresa, aprender a se comunicar. Isso é uma das habilidades chaves. Eu não conheço nenhuma empresa gigante com líderes que não sabem se comunicar, beleza? Muito bem, dito tudo isso, agora sim a gente vai ao passo a passo para você desenvolver um feedback realmente efetivo. Primeiro ponto que é importante você considerar: um feedback efetivo, ele está baseado em preparo. O que eu quero dizer com preparo? Preparo significa você reservar um dia, um horário e uma sala privativa para que você possa falar com muita calma e tranquilidade com aquele funcionário, e principalmente para que ele também possa trazer os pontos dele com a segurança, sem se sentir exposto em um ambiente aberto. Então a pior coisa que você pode fazer é endereçar o feedback na frente de todo mundo em um ambiente aberto. Não, reserve uma sala, um dia e horário. Segundo ponto em relação a preparo, é importante que você traga exemplos reais e concretos. Não traga percepções pela percepção, porque senão você vai ser interpretado como alguém caprichoso. Não, você vai trazer exemplos reais do que você viu em primeira pessoa, quais são os comportamentos e entregas que precisam ser melhorados e principalmente trazer o quanto que aquilo está impactando os resultados da empresa, você conectar para o mundo real do negócio. Então é fundamental você trazer já os exemplos reais, já escritos, já anotados, para que você possa desenvolver uma conversa baseado em fatos e não em percepção, beleza? Terceira dica que eu quero trazer aqui, além de você pontuar os exemplos reais, é importante que você possa sugerir melhorias e pontos de melhorias. Realmente traga sugestões de como que você faria para melhorar aquilo, seja em termos de conduta. Então, se você tem um funcionário que tem dificuldade em negociar, ensine ele como que ele poderia falar para negociar. Se você tem um funcionário que tem dificuldade em tratar algum tipo de cliente que é mais complicado, de negociar com algum cliente que é mais complicado, de dizer não, ensine o seu funcionário a dizer não. Então é importante que você traga sugestão de melhoria, não somente apontar o que deve ser melhorado. E por fim, quarto passo é perguntar para a pessoa o que ela compreendeu. Você não vai fazer uma pergunta fechada do tipo, você entendeu? Dando uma resposta sim ou não. Não faça perguntas fechadas que só pode dar uma resposta sim ou não. Jamais. O mais efetivo é sempre você escutar, para você entender o que aquela pessoa realmente reteve em termos de informações. Assim, você vai ter a chance de corrigir caso aquela pessoa tenha absorvido alguma informação incorreta, alguma orientação incorreta. Então, sempre finalize o feedback perguntando o que ela compreendeu. Se houver algo a ser ajustado, ou seja, ela absorveu alguma coisa, alguma informação de uma forma que não era exatamente aquilo que você quis dizer, você tem a chance de ajustar. Já houve casos de líderes que seguiu esse protocolo e eles falaram que no final perguntou para a pessoa e a pessoa falou: eu entendi que você está querendo me perseguir, que você tem as pessoas que são as pessoas favoritas da tua equipe e que eu sou a ovelha negra, digamos assim. E o líder ficou super assustado porque não foi o tom que ele quis utilizar, nem foi a mensagem-chave, mas foi assim que a pessoa se sentiu. Então, nessa hora, ele teve a oportunidade de novo falar o ponto, de novo trazer as questões, sempre do ponto de vista conectado ao impacto ao negócio, impacto à percepção ou à forma como a pessoa está gerindo a própria imagem profissional e etc, 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 tá? Então, aí sim, fazendo esse tipo de correção, falando e explicando novamente, aquele líder
pôde, no final das contas, endereçar a mensagem correta, sempre perguntando para o liderado o que de fato ele entendeu, até ajustar os pontos. Então, aqui fica uma última dica final para que você possa considerar e realmente desenvolver uma equipe de alto valor e de alta performance. Então é isso, se você tem interesse de contratar os meus serviços de consultoria e mentoria, comenta aqui nos comentários ou até mesmo me escreva diretamente no Instagram, que está aqui nos links da descrição, beleza? Agora sim, fui!